Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo de luz, de paz, de alegria aí para o seu coração, para sua vida. Pílula noturna, bate-bola do bem, gente, em que você pergunta, né, e com todo carinho a gente procura responder suas questões. Hoje eu queria falar de uma pergunta muito especial da nossa ouvinte que questiona sobre formas pensamento. Você sabe o que é uma forma pensamento? Você sabe como que elas influenciam a nossa vida? Gente, isso é um tema muito interessante. Bem, as formas pensamento nada mais são do que criações mentais alimentadas pela mente humana que repetidamente vibra numa determinada sintonia, criando determinadas imagens e lhes dando um conteúdo emocional baseado nos sentimentos que cria e sustenta. Então vamos lá, como assim? Vamos imaginar uma pessoa que o tempo todo ela vive morrendo de medo de ser assaltada. E ela se visualiza no meio de um assalto, ela se visualiza no meio de uma violência. Quer dizer, você cria tanto essa imagem de assalto, de violência, que ela passa a ficar flutuando ao redor da sua mente. Pois é, eu sei que parece fantasioso para quem nunca estudou o tema, mas a forma pensamento é vista por diversos médios videntes. André Luiz nos conta em suas obras maravilhosas, através das mãos de Chico Xavier, diversas formas pensamento encontradas ao nosso redor, não é? Então imagina uma pessoa pessimista que o tempo todo só visualiza o pior, só se vê sendo prejudicada, sendo perseguido, né? Só vê as pessoas lhe fazendo mal. Você vai criar formas negativas que vão ser alimentadas exatamente por você. Sabe uma maneira assim lúdica de entender isso? Você já deve ter visto revista em quadrinhos. Você já viu que o personagem ele é desenhado, não tem uma nuvenzinha que fica em cima da cabeça dele para simbolizar o que ele está dizendo, o que ele está pensando? Pois é. Imagina que a tua forma pensamento, ou as formas que a gente cria, são formas que vão sendo alimentadas exatamente pela nossa mente. Então, uma mente doentia ou doente que vibra na tristeza, na angústia, nos ciúmes, no rancor, ela se auto-obsidia. Por quê? Porque você cria formas que vão criar vida própria e automaticamente vão sugar a tua energia. Gente, isso é muito sério, isso não é brincadeira não. Né? Muitos pacientes psiquiátricos, pessoas com problemas emocionais graves, estão lotadas de formas pensamentos negativas ao seu redor. Não é à toa que depois de um tratamento espiritual, receberem um passe, né, uma oração, a pessoa fala, nossa, que alívio. Por quê? Porque a energia elevada, positiva, tem o poder de ajudar a desconstruir, pelo menos momentaneamente, essas formas. Assim como o sabão dilui, né, uma forma de gordura na panela, por exemplo. Só que se você voltar a sujar a panela, ela vai ficar suja de novo. Né? Então, se a pessoa não mudar, não adianta vir uma energia saudável de fora para poder te curar ou te aliviar. Né? Você vai criar uma nova sujeira. Então, a melhor forma da gente criar formas, pensamentos poderosas ao nosso redor, qual que é, gente? É o amor. É fazer o bem, é vibrar no bem, é criar pensamentos de harmonia em que as pessoas estão felizes. Se você é convidado, né, ou contrastado com um cenário de violência, é trabalhar na sua mente um cenário de paz e de equilíbrio. Se você é contrastado ou confrontado com uma imagem de traição, é você começar a retroalimentar na sua mente uma imagem de harmonia. Se você é confrontado com uma imagem de ansiedade, é através da oração e mesmo da sua nova maneira de viver, começar a retroalimentar uma imagem psicológica, uma imagem mental de leveza, de tranquilidade. Gente, não precisa nem me falar que é difícil, que eu sei, não é? Não precisa nem me falar que é um desafio, que eu sei que é um desafio, mas é que está o detalhe: o crescimento do ser aqui na Terra se faz exatamente através da superação desses desafios. Quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para criar formas de pensamento saudáveis, através de pensamentos bons, generosos, bondosos, né? Quando dia após dia a gente está nutrindo sentimentos positivos, a gente visualiza coisas boas para nós, para a humanidade, né? Para os seres que nos rodeiam, os animais, a natureza. Poxa, a gente vai criando um ambiente, né? Uma psicosfera saudável, salutar, não é verdade? Que cura. Nós mesmos vamos criando a nossa cura, porque veja bem, você cria um ambiente envenenado que você vive nele, ou você cria um ambiente de cura que você vai respirar nele, porque são seus pensamentos, né? Então, cada um de nós tem o poder de criar e retroalimentar esse ambiente psicológico que a gente vai viver dentro dele. E aí?
que você prefere? Vibrar na negatividade ou na positividade? É sério isso. Por isso que a gente está aqui, Evangelho todo dia, né? Evangelho no Lar 10h30. Aliás, amanhã Haroldo Dutra com a gente, estou te esperando, hein? Vai ser maravilhoso como sempre. Ajuda a divulgar para os nossos amigos. Haroldo vai estar com a gente amanhã. Então a gente tem Evangelho no Lar todo dia. Depois da manhã tem outra convidada, Leila Ferreira, jornalista que vocês amaram, quem participou. A gente tem Pílula do Evangelho todo dia. O que Jesus nos ensinava? Vigiai e orai, não é, gente? Para não cair em tentação. Então, na medida que a gente vai educando o nosso ser para viver de uma maneira equilibrada, ou pelo menos procurando fazê-lo, claro que a gente vai purificando as nossas formas, pensamentos, tá bom? E olha, estou lhe esperando para a gente poder falar desse tema de uma outra forma daqui a pouco, às 19h57. Hoje tem a aula 2, gente, ao vivo da Jornada da Prosperidade. Vou falar de crenças e como desconstruir crenças limitantes que retroalimentam essas formas de pensamento. Então tem muita gente com crença, eu não dou conta, eu não consigo, quem sou eu? Eu tô velho, eu sou jovem, não posso prosperar, eu tenho medo da morte, tenho medo do amor, eu acho que eu não vou ser feliz, eu acho que eu não dou conta de me curar, eu acho que a vida é mais forte do que eu. Gente, quantas crenças limitantes você tem? Então hoje à noite é o dia da gente desconstruir parte dessas crenças, obviamente, pelo menos, dar os primeiros passos, né? Em relação a isso, falando de maneira franca, aberta sobre esse tema. 19h57, na nossa segunda aula da Jornada da Prosperidade, que eu aguardo vocês com muito carinho. No mais, que Deus te proteja, te abençoe, muita luz e paz, e você já sabe. Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!